Amém? Assim como você está, então, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Alberto. Pai, obrigado pela vida do pastor Alberto, Senhor, teu filho, teu servo, Pai, que tem aqui nos abençoado, nos ensinado, tem trazido para nós, Senhor, a tua palavra. Por isso, abençoa teu filho nessa manhã, que tua palavra saia com unção, com graça, com revelação, da boca dele seja o Senhor nos falando, e também abre os nossos ouvidos espirituais, nosso coração, prepara para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a teu nome. Usa como arma, como ferramenta, para a tua glória, para o teu louvor. Bom dia, amados. Para quem eu não disse bom dia, Deus abençoe a vida de cada um. Deixa eu arrumar minha papelada aqui. A partir de hoje nós estaremos gravando as ministrações todos os domingos. Vamos subir para nossa plataforma e aí teremos a oportunidade de revisitar e rever o que foi dito, tá? Então hoje já vai subir e a partir de agora procurem sempre dar uma revisadinha. Amém? Bom, vamos lá. Nós estamos falando daquilo que Cristo fez em nossa vida, né? Como o Edmilson disse, né? Que coisa simples, mas tão profunda, né? Cristo é tudo em nós. Nós não somos nada. E nós vimos, né? Desde o início que nós estamos nessa caminhada. A primeira coisa importante que nós temos que sempre pensar, né, que Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós falamos sobre isso, propósito de Deus. Então, o propósito de Deus não é para nos salvar. Deus não criou o homem para que o homem fosse salvo. Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com Ele. Então, Deus é um Deus de relacionamento. Então, o que Ele quer comigo e contigo é relacionamento. Mas por causa do pecado, que o homem desobedeceu e tomaram do fruto e comeram, esse relacionamento foi quebrado. Então Deus providenciou a salvação. A salvação é essa que restabelece o nosso relacionamento com Deus. Então quando nós aceitamos a Cristo, o nosso relacionamento com Deus agora está de novo aberto. Então, quem faz com que nós tenhamos acesso a Deus é Jesus Cristo, através do seu sangue, morte e ressurreição. Amém? Então, isso que nós temos experimentado, estamos vendo nesse tempo tão precioso para a nossa vida. Que tudo isso foi providenciado por Deus. A salvação, ela não é meritória. A salvação, ela é pela graça. Então Deus providenciou a salvação. Só Ele sabia como restabelecer esse relacionamento conosco. Só Ele sabia. Por isso Ele providenciou o seu filho. O seu filho se apresentou voluntariamente dizendo: eis, estou aqui. Hebreus fala isso. Para fazer a tua vontade. E Ele vem e encarna a própria graça encarnada. Nós vimos isso, que Jesus é a graça encarnada. E através da sua morte e ressurreição, nós obtivemos uma salvação, como o pastor Roberto disse aqui no início. Sabe, antes de tudo, Deus nos escolheu. Nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Paulo fala isso muitas vezes. Então nós descansamos, porque nós não temos que fazer nada para ser salvos. Nós precisamos crer na providência que Deus nos trouxe. Amém? Que é Cristo. Então não adianta querer fazer nada. E aí nós vimos um pouquinho também a questão da lei. Que parece que nós temos que fazer algo, né? O ser humano gosta de
ele é, em essência, religioso. Ele gosta de fazer algo. De ser elogiado, de ter um sacrifício. E o cristianismo é diferente de todas as religiões. Que nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos fazer penitência. Nós não precisamos fazer novena. Nós não precisamos fazer sacrifício. Nós não precisamos fazer despacho. Nós não precisamos pagar voto. Nós precisamos só acreditar que Jesus pagou tudo. Puxa, nós somos diferentes de todas as religiões. Não tem mérito, nenhum mérito. Só fé. E tem alguns que querem guardar a lei por causa dessa religiosidade, mas Cristo é o fim da lei. A lei apontava para Cristo. E quando ele veio, ele cumpriu a lei. Ele nasceu sobre a lei, cumpriu todos os mandamentos. Ele não quebrou nenhum mandamento. Sabe por quê? Porque Cristo foi o homem sem pecado. Mas nele se encerra aquilo que os judeus estavam presos à lei. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. E agora nós somos livres. E nós vimos isso também, não que a lei é ruim, a lei é boa, santa. A lei aponta para o Messias, a lei mostra a santidade de Deus. A lei, ela nos dá orientações de vida. Se nós formos ver o Novo Testamento, nós vamos perceber e encontrar lá muitas citações de leis do Velho Testamento de orientação para o povo. Então a lei, ela é santa. Queremos saber a santidade de Deus, como é que é? Leiamos a lei, leiamos o Velho Testamento. Então a lei é boa. Ela é boa, mas quem salva é Cristo. Amém? A lei aponta para Ele, Ele nos salva. E Paulo falou isso em Romanos, que nós somos justificados pela fé. Não estamos mais debaixo da lei. A lei não serve para salvar o homem. Nós vimos isso também, isso é importante nessa nossa caminhada de entender aquilo que Cristo fez por nós. Amém? É claro que nós estamos falando de uma forma bem concisa. Seria muito legal explorarmos mais esses assuntos, mas nós estamos falando de forma concisa aquilo que é relevante para esse momento. E nós chegamos agora na última etapa que nós podemos dizer, desse entendimento do que Ele fez por nós, é que nós, como o Edmilson falou, é muito legal se a gente... nós somos perdoados e livres da penalidade do pecado. Espetacular isso. Mas não é só. Nós somos salvos da penalidade do pecado para termos uma vida já aqui. E é o que nós vamos falar hoje, dessa vida já aqui. Nós vamos falar hoje sobre santidade. Tem algum santo aí? Levanta a mão, tem algum santo aí? Tem algum santo aí? Não, essa pergunta assim, ela causa uma excitação, né? Será que eu levanto a mão ou não levanto? Nós queremos falar sobre isso, sobre ser santo, sobre santidade hoje. Pretendo ser mais conciso do que deveria, porque nós temos a ceia hoje, isso é um momento muito importante, a ceia, de nós celebrarmos aquilo que Ele fez. E não só o que Ele fez, mas nós nos alegrarmos com o que Ele vai fazer. Ele vai voltar e vai levar os santos junto. Amém? Então, se tu é santo, tu vai junto. Eu vi que muitos não levantaram a mão, mas depois, quando a gente terminar aqui, nós vamos ver que todo mundo aqui vai, entendeu? Aleluia. Mas vamos falar um pouquinho sobre santidade. Há uma confusão aqui, né? Porque nós temos muito o conceito de ser santo do misticismo religioso. Então, quando nós falamos de santo, nós já pensamos no quê?
Bom, nós pensamos numa imagem, um santo, ou nós pensamos em alguém tão beata, ou tão beato, tão carola, que aquele é santo. Nós pensamos assim numa coisa que nós não podemos atingir. Porque nós vivemos num sincretismo religioso, e esse é um conceito que a gente, desde criança, vai tendo na mente. Santo, não, santo é só quando chegar lá no céu, e nem sei. Mas a gente precisa pensar um pouquinho a questão, primeiro, do Velho Testamento. Quando a gente fala de santo, o que significa santidade? É um conceito muito simples de santidade. O que é santidade? É uma coisa separada para um fim. Santidade é separação. Ser santo é ser separado. Bom, se eu falo que é separado, separado do quê? Ou para quê? Então nós temos duas coisas importantes para pensar nessa questão da separação e a santidade. Algo pode ser separado para um fim específico, ou pode se tornar um separado, uma pessoa separada para cumprir um propósito. Então, a santidade é simplesmente separação. E se eu sou separado, separado do quê? Agora nós estamos falando de santidade em relação a Deus. Então, se eu sou separado daquilo que não tem a ver com Deus. Então, a santidade, ela tem um oposto. O oposto da santidade, o que é o oposto da santidade? É o profano, é o comum, é o impuro. Então, quando eu falo em santidade, eu estou falando de opostos. Então, se eu fui separado, então a separação é de algo que, se é separado é para um propósito, é para o divino, então está separado do que é comum. Isso é ser separado. Isto é a santificação. E nós vemos isso no Velho Testamento muito claro. Então, a realidade do Velho Testamento era uma, a realidade que nós temos hoje é um pouco diferente. A realidade do Novo Testamento, que, por exemplo, o tabernáculo foi criado. Orientação de Deus, mostrou a Moisés, e Moisés constrói. Depois ele santifica o tabernáculo. O que ele fez ali? Ele consagrou, separou aqueles utensílios para adoração. Isso acontecia lá. Então se santificava coisas no Velho Testamento. Se santificava animais. Se santificava pessoas. O que era se santificar animais? Então, quando um princípio da lei, nascia o primeiro animal de uma ninhada, de uma vaca, por exemplo, esse animal era consagrado, era separado para Deus. Os levitas, eles foram separados para ministrar no tabernáculo. Então, esses conceitos são importantes para nós entendermos. E lá em Levítico, capítulo 27, versículo 28, eu não vou ler para a gente dar uma caminhadinha mais rápido, diz que nada que fosse separado para Deus, fosse consagrado a Deus, poderia ser vendido. Tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para nós aqui. Se eu compro se eu tivesse naquela época e comprasse um carro e falasse assim, eu estou consagrando esse carro para Deus, é para Deus? Não pode vender.
Então, a consagração era uma coisa bem séria. Aquilo que era consagrado para Deus era de Deus e acabou, não tinha como fazer diferente. Então, essa era a consagração no Velho Testamento. Então, consagrava-se coisas, consagrava-se pessoas e consagrava-se também até épocas, dias. A primeira vez que algo é consagrado, aparece essa palavra na Bíblia de consagrado, foi o sábado. Deus cria todo o universo, e lá diz em Gênesis capítulo 2 que ele descansou em um dia. No 7º dia ele descansa, então ele consagrou um dia de descanso. Então essa era a santificação no Velho Testamento. Tudo bem até aqui? Mas não era só assim que eu consagrava as coisas e elas pertenciam a Deus. Não era só isso. Lá em Levítico capítulo 19, também tem uma coisa bastante importante que depois Pedro vai usar essa mesma passagem. Porque quando nós consagramos algo para Deus, e nós estamos dizendo que isso que está sendo consagrado está separado do comum, separado do profano, separado do imundo, é porque nós estamos consagrando para alguém que é santo. Por isso é oposto. Porque Deus é santo. Se Deus é santo e eu estou consagrando algo para Ele, aquilo tem que estar separado do que é comum, do que é impuro. Porque Deus é santo. Mas lá em Levítico capítulo 19 diz o seguinte: como Deus é santo, nós devemos ser santos. Lá em Levítico. Então não era só uma consagração de uma dedicação, não era só uma santificação de uma dedicação a algo como pertencendo a Deus. Não, mas também lá envolvia a atitude daquele que cria. Então também no Velho Testamento era um processo na vida do judeu de viver em santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Por que Deus é santo? Porque Deus é separado de tudo que é impuro. Ele é santo. Amém? Até aqui? Estamos entendendo? Então é importante nós entendermos essa questão de santidade. Santidade é separação. A nação de Israel era chamada de nação santa. Então, às vezes, quando nós pensamos assim, chamar uma nação de nação santa, é assim, na nossa cabeça já vem assim um pensamento de sem pecado. Se alguém é santo, é porque é sem pecado. Não passa isso pela nossa cabeça? Passa, não passa? Por isso que quando eu perguntei, quem é santo, levanta a mão. Jesus, e agora? Que presunção eu levantar minha mão dizendo que sou santo. Porque nós temos isso em mente. Parece que santo é sem pecado. Quando nós falamos que Deus é santo, sim, sem pecado. Quando nós falamos que Jesus é santo, sim, sem pecado. Mas quando nós nos referimos ao homem, o homem tem uma natureza caída. O homem é pecador por natureza. A essência do homem é pecado. Então esse é o conceito de santidade e ser santo do Velho Testamento. E no Novo Testamento é diferente? Não e sim. Primeiro, vamos pensar numa questão importante. No Novo Testamento nós não vemos essa questão orientativa de santificar coisas. Mas nós vemos homens, mulheres, pessoas sendo santificadas.
Então, tudo que nós temos pertence a Deus, mas nós somos santos. Nós somos santos? E agora? Então, eu quero falar um pouquinho dessa realidade de santidade. Sem a gente pensar em presunção e sem ser levianos. Mas nós precisamos pensar um pouco de essa questão de ser santo. Nós temos no Novo Testamento duas formas de enxergar a santidade. Primeiro, uma forma posicional e outra forma experimental. O Novo Testamento fala de santidade sobre esses dois enfoques. Uma santidade posicional e uma santidade experimental. Ou seja, uma santidade que eu tenho e uma santidade que eu busco. O Novo Testamento fala dessas duas coisas. E aí também tem um pouquinho de confusão. Mas eu quero que a gente estabeleça algumas passagens aqui para a gente entender essa questão. Primeiro vamos falar de santidade posicional. Abram, por favor, em 1 Coríntios capítulo 1. Santidade posicional. Vamos pensar rapidinho aqui. Nós conhecemos um pouco a carta de Paulo aos Coríntios. Sim ou não? Sim, né? Já lemos. Se alguém não leu, leia. É importante essa carta. Que é uma carta que fala dessa vida experimental em Cristo. E essa carta, para quem já leu, vamos relembrar alguma coisa. O que tinha nessa igreja? Essa igreja era uma igreja dividida, certo? Tinha lá a turma de Paulo, a turma de Apolo. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que tinha pecado de incesto, ou seja, um homem tendo relação sexual com a sua madrasta e não resolvido. Tinha problema de ações judiciais entre irmãos, em vez de se tratar num contexto a liderança, tinha ações judiciais. Olha que igreja boa. Comiam comida sacrificada a ídolos, conscientemente, claro, porque senão não era um problema. É mais coisa ruim dessa igreja? No culto, um queria ser mais que o outro. Não, porque eu falo em línguas, porque eu tenho profecia, então eu quero falar mais alto, porque eu quero me sobressair, e eu faço por mim e não para a edificação. Essa era a igreja de Corinto. Uma igreja que não entendia ou não cria na ressurreição. Então, essa é a igreja que Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios. Se nós perguntássemos ali, se aqui fosse a igreja de Corinto, tá? Nós perguntássemos, tem santo aí? Será que eles levantariam a mão? Santidade posicional. Olha o capítulo 1, versículo 2. Não, 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus em Coríntios, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. A posição dessa igreja, aos olhos de Paulo, era uma igreja santa. Olha, uma igreja com todos esses problemas, mas santa. Primeira coisa que eu quero fixar conosco, que ser santo não tem a ver com sem pecado. Ser santo tem a ver com separação. Nós somos separados por Deus. Essa igreja é uma igreja santa. Essa é a posição da igreja, igreja santa.
Não tinha questão de mérito, porque se fosse por mérito, essa igreja não podia ser chamada de santa. E se nós olharmos as cartas de Paulo, quase todas as cartas de Paulo que são dirigidas a igrejas, quase todas, acho que uma ou duas não, ele chama a igreja de santa. Os santos, os santos, os santos. E qualquer igreja, seja essa, seja qualquer outra denominação, é igreja que tem pecadores, lugar de pecadores, lugar de problemas. Isto é igreja. Mas Paulo chama as igrejas de santo, os santos de Filipos, os santos de Efésios, os santos. Então, em primeiro lugar, nós temos que fixar, nós temos uma posição, como é que Deus nos vê? Nos vê como santos, separados por Ele. Amém? E quem nos separou foi Cristo, através da sua morte e ressurreição. Deus nos vê como santos, não através dos nossos méritos, mas através de Cristo. Abram, por favor, Hebreus capítulo 10, vamos dar uma olhadinha lá. Hebreus 10. O capítulo 10 de Hebreus está tratando sobre os sacrifícios que eram feitos em oposição ao que Cristo fez. Os sacrifícios que eram feitos tinham que ser repetidos ano a ano. Mas Cristo fez um sacrifício uma única vez. Pronto. Eles precisavam fazer sacrifícios o tempo todo para obterem o perdão. Cristo, uma vez só, perdoou a todos. Somos justificados, por isso não temos mais condenação. E ele diz assim no versículo 12. Não, versículo 10. E é nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Aleluia! Então, por que nós somos santos? Porque Jesus se ofereceu uma vez por todas para nos separar. Se nós somos separados, significa que tem algo comum. Porque agora se somos separados e separados pelo divino, nós temos que estar em oposição ao comum, ao profano, ao impuro. Mas a nossa posição é de santos. Só isso? Não. Abram, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 13. Olha que coisa linda aqui. Tem algo dentro de ti, tem algo dentro de nós, que diz assim, ó. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então nós somos salvos para a santificação feita por quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em nós e por isso nós somos separados, nós somos santos. Não sem pecado, nós vamos ver agora a experimental, mas a nossa posição, como é que Deus nos vê? Como santos. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, é muita coisa que Deus fez por nós, né? Me olhar como santo, olha, só os olhos do Senhor mesmo. Mas é a posição que nós temos. Porque não é meritória. Nós somos santos, fomos separados por Cristo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Aleluia! Então nós somos santos, somos santos. Se nós cremos em Cristo como nosso
Salvador. Na sua morte e ressurreição, esse Espírito habita em nós, portanto, nós somos separados. Tem santo aí? Levanta a mão aí, os santos agora. Levanta a mão, os santos aí. Aleluia. Só falta asa. Não, não falta não. Pastor, eu gosto muito de Romanos 4:25. Ele sofreu o nosso pecado, desculpa a nossa justificação. Ele morreu, justificou. A sua ressurreição, o seu justificação. Amém. Amém. Eles querem, aos santos para a igreja, aos santos para a igreja. E essa é uma verdade que incomoda. Porque se nós pegarmos algumas religiões, a santidade está para alguns. Mas nós todos somos separados. Por isso que o cristianismo é diferente de todos. Todas as religiões. Sabe por quê? Porque aquele Deus santo que nos separou está aí, ó. Está em ti. Amém? Por isso nós somos santos. É como Ele nos vê em Cristo. Bah, isso é uma coisa linda, mas de uma tremenda responsabilidade. Nós vamos olhar um pouquinho agora isso. Mas de uma tremenda responsabilidade. Mas nós não podemos falar de uma santidade experimental do nosso dia a dia sem que nós tenhamos plena consciência do que nós somos. Sabe, nós perdemos a identidade. Nós vamos nos misturando com o sincretismo religioso, nós perdemos a nossa identidade. Quem é que nós somos em Cristo? Nós somos santos, nós somos separados. Nós somos filhos de Deus, nós não podemos perder a nossa identidade. Porque se nós perdemos a nossa identidade, nós não temos como viver isso. E aí é um problema. Quem nós somos? Nós somos santos. Amém? Não é presunção, é a palavra de Deus que está dizendo. E claro que toda posição que nós temos requer obrigações. Simples assim. Se eu estou em alguma posição na vida, aquela posição me exige alguma coisa. Mas o lindo é que aquilo que essa posição nos exige, Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é legal. Porque aquilo que nos é exigido por causa da nossa posição, nós temos um agente dentro de nós que vai fazer com que nós cumpramos a nossa posição. Temos essa consciência que nós somos santos. Então nós precisamos agora falar um pouquinho dessa santidade experimental, a responsabilidade disso. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 1. Pedro cita Levítico, então veja como a lei é boa, como ela é santa. É para que nós tenhamos uma caminhada santa, justa, Pedro invoca o Velho Testamento, invoca Levítico. E ele diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, como filhos obedientes. Agora sim, se eu perguntar assim, tem filho obediente aí, levanta a mão. Aí isso já complicou. Não vou pedir para levantar a mão, isso não. Mas se eu perguntar de novo, tem santo aí? Pode levantar a mão aí, santos. Pode levantar a mão, nós somos santos. Agora, filho obediente já implica na nossa caminhada, a nossa santidade experimental. E 14, como filhos obedientes, não vos amoldei aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância. Então ele está falando de um comportamento que nós tínhamos porque éramos ignorantes. Nós éramos ignorantes em relação a quê? O que é essa ignorância? Essa ignorância é em relação à santidade de Deus. O que é pecado para o mundo? Pecado no mundo? O que é pecado? Depende do momento da cultura. É relativo. E pecado tem a ver com
ofensa à santidade de Deus. Deus, nós vimos na primeira reunião nossa, quando falamos de justificação, que para o mundo servir a Deus é inútil. Para que serve servir a Deus? Para nada. Então, para o mundo, o que é pecado? Então, nós tínhamos essa consciência, ou essa inconsciência. Não serve para nada. Então, nós éramos regidos por aquilo que nós desejávamos. Não é assim o mundo? Mas agora nós não somos mais ignorantes. Então, se eu levantar aqui a mão, tem alguém ignorante aqui? Não, não tem. Não precisa nem levantar, porque não tem mais. Só agora nós já estamos sabendo qual é que é. Não tem mais ignorante. Amém? 15. Mas sedes vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Porque está escrito, aonde? Levítico 19:1. Sereis santos, porque eu sou santo. Agora, o que ele está dizendo aqui, que existe um empenho nosso para sermos santos em todo o nosso procedimento. Então, com a consciência de que eu sou santo, agora eu tenho que me empenhar a ser como ele é, santo. No nosso procedimento, no nosso dia a dia. Essa é a santidade experimental. Estão entendendo aqui? Até aqui? É tranquilo? Ai, mas e agora? Eu peco o tempo todo. Puxa vida. O que eu faço agora? Vai um pouquinho mais adiante, em 1 João, eu vou ler 2 versículos bem conhecidos nossos também. Que vai dizer que o fato de eu ser santo não quer dizer que eu sou sem pecado. Porque se eu admitir que eu sou santo sem pecado, eu estou mentindo. E estou ofendendo a Deus, porque Deus diz que todos pecaram. Então ele diz assim no versículo 8 do capítulo 1 de 1 João. Se dissermos que não temos pecado, algum enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, qual é o caminho da santidade? A confissão de pecados. Eu tenho uma posição. A minha posição é de santo. Porque ele me deu essa posição. Eu criei em Cristo. Isso veio para mim. Eu nem sabia, mas crer em Cristo me torna santo. Olha só. Isso me exige responsabilidade de eu ter um procedimento santo. Mas a gente erra. E não é porque eu tenho uma natureza pecaminosa que eu justifico o meu erro porque eu sou pecador. Não. Eu não justifico o meu erro porque eu sou pecador. Eu lamento o meu erro e confesso. Puxa, essa natureza pecaminosa me fez isso, mas é a minha responsabilidade. Eu poderia não ter feito. Então, à medida que eu confesso os meus pecados, ele vai me justificando, vai me perdoando e me purificando de todo o mal. Caminho da santidade é a confissão de pecados. Todos nós pecamos aqui o tempo todo. O tempo todo a gente se pega, às vezes não por atitudes, mas por pensamentos, por palavras. Então, o caminho da santidade é a confissão de pecados. Amém? Posicional, porque eu sou santo, eu posso andar em santidade. Andar em santidade requer de mim ser aquilo que ele é em mim. Amém? Abram, por favor, Romanos capítulo 6. Isso mesmo. Aleluia, é isso mesmo. Temos um advogado. Temos o Paráclito, temos o advogado, né? O que é o advogado? Olá, advogado é advocar.
falar pelo outro. Olha só que legal. Então, ele é nosso advogado. Ah, glória a Deus. Capítulo 6 de Romanos. Quero falar uma coisinha rápida aqui. Nós falamos sobre graça e lei. Né? Graça e lei. Bom, então se eu sou salvo pela graça, não sou salvo pela lei, sou salvo pela graça, me larguei. É graça? Uhul, então vamos, tá certo. Ah, então tá. Se eu erro e confesso, tudo bem. Me larguei. Não, nós não estamos falando de uma graça desse jeito, não é graça barata. Nós fomos salvos pela graça para viver de modo santo. Salvos pela graça. Não fizemos nada, não temos mérito, só cremos. Em todo esse plano que nós estamos olhando aqui, só cremos. Mas para termos uma vida santa. E é o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 6, porque em Romanos capítulo 5, ele fala antes, no versículo 20, ele diz assim, 5:20. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde, algumas traduções assim, abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso, né? Minha tradução é um pouquinho diferente. Bom, então, então onde tem pecado, a graça é superabundante. Então, quanto mais pecado, mais superabundante ainda. Então, quanto mais pecar, mais a graça me alcança. Esse é um pensamento errado. Esse é um pensamento muito comum por aí. Muito comum. Mas não podemos pensar dessa maneira. Olha só, capítulo 6, versículo 1. Paulo responde essas questões. Ele mesmo responde. Paulo, essa carta aos Romanos é muito retórica. Ele faz perguntas e ele responde. Ele está fixando uma teologia, doutrina. É muito interessante a gente estudar essa carta. Ele diz assim, que diremos então? Permaneceremos no pecado para a graça se destaque? Então tá, se a graça abunda onde tem o pecado, então vamos permanecer porque a graça vai se destacar cada vez mais. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Se nós fomos batizados em Cristo, nós morremos em Cristo, nós temos, qual é o tipo de vida que nós temos que ter? Em santidade. Aqui ele fala em novidade de vida. Então a graça não nos franquia pecar. A graça nos faz andar em santidade. Deu para entender? Salvo pela graça para ter uma vida santa. Paulo, ele diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. A gente já vai terminando aqui, só mais algumas passagens, duas passagens para a gente terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre obedecesse, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Como está aqui? Realizai a vossa salvação com temor e tremor. Algumas traduções está como desenvolver a vossa salvação. Tem alguma aí que está escrito isso? Desenvolver? Desenvolver, né? Como é que eu desenvolvo a salvação? Efetuai a vossa salvação. O que ele está dizendo aqui? Se a gente está falando que, já leu muitas passagens, que a salvação nos foi dada, de graça, o que eu tenho que desenvolver? Então, eu preciso fazer alguma coisa, não parece isso?
Mas aqui a conotação é exatamente da santidade experimental. Lembra que nós falamos da salvação, que a salvação não é só penalidade, é salvo da penalidade do pecado, mas a salvação também tem a ver com a nossa vida no dia a dia. A salvação também tem a ver com libertação, tem a ver com cura, tem a ver com restauração. Então, a salvação também tem um aspecto presente. Falamos isso, que a salvação ela é passado, presente e futuro. No passado nós somos salvos em Cristo. No presente nós vivemos essa salvação para Ele e por Ele. E no futuro nós estaremos com Ele, seremos salvos eternamente. Nós vimos esses 3 aspectos, é o que ele está dizendo aqui. Desenvolvei a vossa salvação. Andarmos preparados e sermos condizentes com aquilo que nós recebemos. Amém? E ele vai falar isso de uma outra forma em Romanos capítulo 12. Volta lá, nós estamos já caminhando para o final. Romanos 12, não tem plaquinha, né? Hoje não tem a lei. Estou na graça. Não tenho a lei escrita, mas ela já está aqui. Então eu tenho que terminar o horário. Oh, Jesus. 11:21. Capítulo 12 de Romanos diz assim, ó. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, eu vou ler de trás para frente, esse versículo, o 2. Nós precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos experimentar isso. Como? Como que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? De que maneira? Tendo a minha mente transformada. E a minha mente transformada implica em eu não me amoldar a outros padrões que não sejam os de Deus. Lia de trás para frente. Então ele diz aqui que eu tenho que ser transformado pela renovação da nossa mente. O que é ser transformado pela renovação da nossa mente? A gente já ouviu muito isso, eu só vou repetir o que a gente já está cansado de saber, mas vou repetir. Aqui é uma questão importante, ele fala que a transformação, aqui no original, ele fala de metamorfose. Metamorfose, eu sei que um monte aí já pensou numa música do Raul Seixas, né? Mas nós temos que ser uma metamorfose ambulante. Nós temos que ter. A metamorfose, ela implica em transparecer algo externamente do que eu sou internamente. A metamorfose produz uma transformação. Então, a minha mente é transformada, ela produz atitudes de transformação. Então, não é simplesmente eu mudar a forma de pensar. Metamorfose. Então, eu mudo a minha forma de pensar. Não, a metamorfose, ela muda a essência e a atitude. E se a gente for pensar na metamorfose de uma borboleta, é isso, né? Na realidade, aquele bichinho que está no casulo é uma borboleta. E vai se transformar. Vai mostrar externamente depois, com o tempo. E essa palavra é bem usada para a gente entender algo que aconteceu com Cristo. E a gente vai estar encerrando logo. Então, Mateus capítulo 17. Mateus 17.
uma coisa interessante aqui. E a gente já poderia dar já a ceia, né? Os irmãos iam ali para a gente fazer a ceia. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão desse, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. O que aconteceu com Jesus aqui? Passagem bem conhecida também, né? Aqui ele está dizendo assim que Jesus sofreu uma transfiguração. Acho que em todas as traduções está escrito transfiguração, porque também é uma tradução do sentido da palavra. Mas aqui o sentido é o mesmo, inclusive a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 12. Jesus sofreu aqui uma metamorfose. O que aconteceu aqui, se essa metamorfose? Quem era Jesus? Ele era o Deus vivo encarnado. Ele era aquele que tem toda a glória, que resplandece toda a luz. Esse era Jesus. Mas quando nós olhávamos para ele, quando aquele povo olhava para ele, o que eles viam? Um homem. Humilde, que andava, um andarilho. E via um homem. Aqui, quando ele sobe no monte, ele sofre uma metamorfose. Então agora Pedro, Tiago e João puderam ter um vislumbre do que nós veremos lá na eternidade. Eles viram aquilo em essência que Jesus foi transparecido para aqueles discípulos. Então Jesus, em essência, ele era o próprio Deus, de luz inacessível. Eles puderam ver isso. Então Jesus se transfigurou, ele sofreu uma metamorfose. Para resumir, o que isso serve para a minha vida? Que nós temos sim que demonstrar o que nós somos lá dentro. Assim como Cristo mostrou, se transfigurou, se transformou para mostrar a sua glória, nós, se temos uma posição de santos, nós temos que mostrar essa santidade no nosso dia a dia. Temos que ser uma metamorfose ambulante. Amém? Somos santos? Claro que somos santos. Sim, vamos, levanta a mão aí. Somos santos, somos santos. Abaixa a mão rápido. Andamos em santidade? Não precisa levantar. Mas é o nosso desafio, queridos, queridas. Mas nós temos que ter a consciência de quem nós somos. Nós temos que ter a consciência de nossa posição. Nós somos santos. E por que nós somos santos? Nós vivemos em santidade. Puxa vida, é um desafio, é um desafio. É uma responsabilidade muito grande. Se não fosse o Espírito Santo, não daria. Não daria. Sabe quando tu levanta aquele dia assim? Não quero mais. Isso é pecado. Eu estou negando o meu chamado. Não quero mais. Mas aí aquela voz te afirma e vai. Esse Espírito que possibilita que andemos em santidade. A obra de Cristo é tão grande, mas tão grande. Ele nos chamou e nos conduz. E nós só temos que dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe onde nós somos colocados em toda essa cadeia de salvação?
no lugar mais baixo. Porque aquele que era o mais alto se humilhou e fez tudo isso por nós. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa natureza herdada de Adão, Ele providenciou tudo que nós precisamos. Não há necessidade de esforço, há necessidade de fé. Fé para caminhar no propósito que Deus tem para a minha e para a tua vida. E nada mais é um caminho de santificação. Amém? Aleluia? Somos santos. Aleluia. Salvos. Aleluia. Tudo por Ele. E para Ele. Tudo Ele fez por nós. Por isso que na noite em que Ele foi traído, naquela ceia, Ele sabia que na tarde seguinte a solução para mim e para a tua vida ia ser feita. Ele sabia disso. Ele sabia da morte. Mas não era uma morte. Era uma morte cruel. Cruel. Ele sabia de tudo isso. Mas ele participa daquela ceia, que era a Páscoa. E ele pega o pão e diz: olha só, este é o meu corpo, que é partido por vós. Sabe, Jesus morreu por ti lá há quase 2000 anos. E este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tudo isso é por Ele e para Ele. Ele precisava ter feito isso. Ele nos amou. Fez tudo por nós. E agora nós temos só ter uma resposta para Ele. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Pai, por aquela morte e ressurreição. Obrigado por toda a obra que Tu realizaste, Senhor. Sem nós merecemos nada. Muito obrigado, Senhor. Por isso que nessa manhã nós glorificamos o Teu nome. Consagramos esses elementos. Consagramos o pão. Consagramos o cálice. E nos lembramos de tudo isso, Senhor. Tudo isso que Tu fez por nós, nós lembramos agora nessa ceia. E Te agradecemos, Senhor. Tudo sem mérito nosso. Nós Te agradecemos, Senhor. E Te agradecemos também porque podemos ter esperança. Esperança que Tu vai voltar. E nós estaremos novamente contigo. Esperança de nós termos a nossa salvação concretizada. Esperança de nós termos a nossa santificação realizada. Esperança de termos um corpo sem pecado, semelhante ao Teu, para sempre estarmos contigo. Muito obrigado, Senhor, porque lembramos disso. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Enquanto nós adoramos a Deus, nós vamos servir a ceia.